Nossa, a anulação. Bom dia. Bom, dando início à nossa 144ª sessão ordinária do Conselho Regulador do GE, no dia 25 de junho de 2014, às 9 horas. Nós temos quórum suficiente, 4 conselheiros. Vamos aguardar o voto chegar e a gente vai iniciar a reunião. Passamos já para o item 2, leitura e aprovação da ata da sessão anterior. Eu pergunto aos conselheiros se tem alguma consideração, já que ela foi enviada antecipadamente a todos. Não havendo, fica aprovado por unanimidade. Passamos então para o item 3. Apresentação, Vocês da CNA estão aí para ver sobre o processo, estão em pauta? Todos eles? O Danilo, o último. Um deles? A última. Lá no final da pauta. Foi o 4.7? Não, lá no final. 29.2. 29.2. 29.2. Ah, 29.2. Mas são só esse processo que você quer ver, porque senão a gente vai fazer inversão de pauta para atendermos inicialmente, depois a gente volta. Pode ser também? Então a gente passa. Inversão de pauta pode começar com a Sabiá? Isso. Aqui eu tenho um processo também, podia colocar. Não, mas é só esse da Sanear que eles querem ensinar. É só só esse. esse. Porque tem outros processos da Sanear que faltam, a gente vai ok? Então nós passamos para o item 29.2, processo 2012, final 0546, gerência de ouvidoria. Assunto resposta à solicitação de ouvidoria da Sanear. Com a palavra o conselheiro Danilo para relatar o processo. Bom dia a todos. Processo 2012, final processo de grande, 0546. Gerente de auditoria, direção de saneamento rural do SA, Marcilene Tomazini. Resposta à solicitação de auditoria. A submissão de reclamação do usuário veiculada em ouvidoria, detalhes, alegação de que foi imputada a cobrança devida de multa no valor de R$ 878,87 por suposta violação de quilômetro. Processo correspondiente à apreciação da gerência de saneamento, após a juntada de documentos apresentados pela Sanear, sua manifestações, central gerência pela irregularidade na citada cobrança. As folhas 761, presençado seguiram a apreciação da gerência jurídica, que ratificou o entendimento da gerência de saneamento, determinando que fosse imediatamente descaracterizada a irregularidade e a consequente multa imposta pela Sanear. Em caso de já ter sido cobrado tais valores do usuário, os mesmos sejam devolvidos. A contínuo vieram os autos ao gabinete desse conselheiro para relatados em reunião do Conselho Regulador a vista da discordância da Sanear acerca do entendimento adotado pela gerência de saneamento desta agência. Bom, deixa eu passar aqui a fundamentação, complemento aqui ao relato, ao relatório, um pouco diferente que chegou da Sanear do Conselho. A usuária não ficou satisfeita com a cobrança do hidrômetro, teve uma violação do hidrômetro, do lago do hidrômetro, a Sanear constatou essa violação, substituiu e cobrou a multa. Inicialmente era o dobro desse valor, quase o dobro, 1.500 alguma coisa aqui. A Sanear fez uma revisão do valor médio
R$ 878,87. O usuário continuou insatisfeito. Cobrou na fatura? Cobrou na fatura. Danilo, desculpa, só uma pergunta aqui, repetir. Era quanto? Foi para quanto? Você falou aí. Era de 1.590,83. Então, Aí foi para 800 foi para 878,87, considerando o consumo estimado de 12 metros cúbicos da estimativa. Bom, teve a resposta da gerência de saneamento para o usuário, para sanear, quando o pessoal achou que tinha sido acatada a orientação da gerência, o usuário recebeu uma cobrança extrajudicial desse valor, está bem aberto. Então ela voltou ao processo até tinha sido arquivado, ela voltou à auditoria, fazendo a reclamação, o processo seguiu, teve a nova manifestação da gerência de saneamento e da gerência jurídica. Queria só fazer uma leitura breve aqui da uma parte do relatório da gerência jurídica, que diz o seguinte: tem que esclarecer que a gerência do Estado de Goiás é responsável pela regulação, controle e fiscalização dos serviços funcionando no Estado de Goiás, nos termos da Lei 13.569, Decreto 7755/2002. O processo administrativo ocorre em função do exercício do poder da administração como salvaguarda de supremacia do interesse público. Assim, a administração não pode deixar de apurar ou punir caso seja verificada uma infração decorrente de irregularidade, em caso do poder de polícia, posto que são otorgados em benefício do interesse público. O Supremo constata-se que nos autos há uma carência probatória para legitimar a abertura do termo de irregularidade, de modo que não fora feito juntado de quaisquer documentos atestando que houve uma notificação prévia ao usuário para apresentar a apresentação de defesa. Essa aula aqui é porque a notificação para o usuário não citou a resolução da GIET, tem que ser feita a notificação por AR para que ele apresentar a defesa. Na verdade, fez a notificação, ela mesma diz aqui nos relatórios, nas informações do próprio SUNEP, fez a notificação, não tinha ninguém na residência e deixou na própria caixa de correio lá. Bom, por a sanear não conseguiria comprovar e atestar a necessidade da multa, uma vez que o nexo causal entre o rompimento da cúpula, o medidor e o consequente benefício por parte do usuário, que tange a uma possível diminuição do valor da tarifa de água, não foi evidenciado. Além disso, é de suma importância ressaltar que para a lavratura de qualquer termo de irregularidade, consequente a aplicabilidade de uma multa, é de suma importância que seja notificado previamente o usuário para que o mesmo possa ter prazo hábil no intuito propositura de eventual defesa, guardando o princípio da guarida constitucional, qual seja contraditória à defesa. Assim, pela análise dos autos, verifica-se que a justificativa da saneagem não são convincentes e carece de respaldo jurídico para a manutenção do termo de irregularidade lavrado pela mesma. Desde tais considerações, conclui-se que as alegações apresentadas não tiveram o condão de avaliar o termo de ocorrência de irregularidade lavrado pela saneagem, de modo que sugere que seja averiguado se tal débito devido ao lapso temporal desde o procedimento administrativo foi cobrado ou arrecadado pelo consumidor em prol da saneagem, de modo que, em caso afirmativo, é necessária a devolução da quantia paga eventualmente pelo usuário, conforme o dispositivo no texto legal do artigo 104, parágrafo 5º e 102, inciso 2 da resolução 1247/2009, que era a que regia essa situação à época. Com a consideração da gerência jurídica, senhor presidente, você também disse que é uma situação diferente, relatório, se o senhor quiser colocar em discussão, depois eu É discussão. Sei da saneágua, iguais, se quiser fazer outra palavra. Pode já assinar aqui. Pois não. Repete seu nome, por favor. Danilo. Danilo. Algumas colocações que o Danilo fez. Eu sou Estela, da Gerência de Relacionamento com o Cliente da Saneágua. O cálculo da multa inicial, 1.570, ele referia-se a um cálculo que a Saneágua efetua, né, que inclusive é aprovado pela AGR, que utiliza-se para as penalidades pecuniárias o valor, o consumo estimado do cliente e não o consumo médio. Tá? E a alteração de valores
é que nós reavaliamos quando da reclamação do cliente e atualizamos os dados cadastrais, o que fez com que esse consumo estimado diminuísse. Portanto, refez o cálculo do SPI, modificou de 1.570 para 878, essa é uma colocação. Sobre lapso temporal, a resolução 173 me coloca vários prazos, tanto para nós, saneado, como para a própria AGR, em questões de contestações, de rever algumas situações de decisões, de levar para a diretoria, e esses prazos não condizem com essa situação do tempo, né, desse lapso temporal, entre a nossa resposta e as nosso convite agora para vir aqui, e essas situações de contestações do cliente da própria AGR. Estende-se, uma vez que desde 2020 que está sendo feito o atendimento a esse cliente. A outra situação é que, em relação à notificação de irregularidade, em 2011, quando foi em junho de 2011 que foi a notificação, a Saneago ainda não fazia de acordo com o que nos foi solicitado posteriormente, e hoje nós fazemos de acordo com a solicitação, com todas as provas, preenchimento de notificações, assinaturas, fotos, todo um procedimento que nos foi solicitado desde dezembro de 2012. Naquele momento, se não me engano, se eu estiver equivocado, me corrija, Eduardo, foi acordado que todas as notificações existentes até aquela data, até dezembro de 2012, seriam consideradas, uma vez que não seria a notificação de regularidade incompleta que isentaria o cliente, porque realmente a irregularidade haveria ocorrido. Então, Falta de quanto? Desculpa, só que eu vejo. dezembro de 2012 para cá, nós atendemos 2011. Tá? Então, assim, até trouxe, não sei se seria necessário, como é feito o processo desde dezembro de 2012, nós até mudando a corzinha dele. Hoje nós temos todo um procedimento diferenciado, tanto de preenchimento de termo de notificação, que hoje chama TOI, né, que é um termo de ocorrência de irregularidade. Nós temos foto, então, quer dizer, a partir do momento que a AGR nos solicitou a alteração na forma de conduzir um processo de irregularidade, nós atendemos. Mas em 2011 não era feito dessa natureza. O outro ponto, a partir do momento que o cliente nos procurou e que nós o atendemos e fizemos um refaturamento, que foi essa reavaliação de valores, e ele concordou na nossa frente com o valor colocado, simulamos até negociações de parcelamento se o cliente se interessasse, e ele não contestou na nossa frente naquele momento, nós partimos do princípio que ele entendeu e aceitou o que tínhamos feito como atendimento. E a partir daquele momento nós enviamos o hidrómetro, que foi localizado como furado no imóvel dele, para recuperação. Portanto, hoje nós não temos esse equipamento para poder apresentar, em razão de partirmos dessa ideia de que, a partir do momento que nós atendemos, ele aceitou, então nós enviamos para a recuperação aquele hidrómetro que foi retirado, que estava com a depredação de furo. Tá? Seria isso. Quer colocar alguma coisa? Eu tenho só umas dúvidas, só Sim. você acabou de falar, para a gente não esquecer. Primeiro, você mencionou que essa 1.500, na verdade 1.590, se for 1.570, seria multa ou o consumo Não, primeiro? é porque a penalidade pecuniária... Era R$63, mais tantas duas vezes o estimado, isso, mais o valor do hidrômetro. mais diferença de consumo. Então, esse valor é de multa. A gente fala assim, é a soma de todos os itens. A composição dos valores. E o 878 seria refaturamento. Porque nós pegamos esse valor de 1.570 e refizemos a parte que era feita a composição pelo consumo estimado. Então o valor total diminuiu. 24 para 12. Só isso que entendi, da questão de multa e faturamento. A multa é R$63, mais 2 vezes estimado. Então, eles refizeram o estimado. O estimado vai ser 24. Isso, Agora foi para para todos. Isso. Que era uma residência com 2 cômodos, tem um morador. Eles tipo recadastraram, vamos dizer assim. Não era aquele Atualizou estimado. bonitinho. Porque, na verdade, o cadastro... Foi lá e verificou. Existe uma corresponsabilidade entre o usuário e saneado. Nós temos os cadastros periódicos que nós fazemos,
Mas se houver alguma alteração na residência desse cliente, no comércio, ele tem que pedir para a gente, se for nesse espaço que a gente faz o periódico. Então, como não houve essa solicitação antes, nós partimos do princípio com as informações do cliente no momento do atendimento, então fizemos o novo cadastro e aí por isso que diminuiu o valor. Certo, e essa reunião aí que teve essa prévia de acordo, essa tentativa de conciliação aí, que você alegou que ele não aceitou, Não, na nossa frente não ele aceitou. aceitou. Ah, entendi. Como Só é que que você funciona? não tem prova disso. Como é que funciona essa reunião? Isso que eu queria perguntar. Tem alguma ata, algum documento que ele assina aceitando o valor? Não, é assim, ele entra com um processo administrativo na empresa, né? Nós atendemos, nós o convidamos aí na empresa para que nós o atendamos. E aí, nesse momento que a gente atende, é que a gente faz todas as propostas e só, mediante a aceitação desse cliente é que a gente executa. Mas tem assinatura dele, alguma coisa Não. no termo de... Essa é a falha. Então é o seguinte, esse contato foi com o senhor Luciano, dia 7 de dezembro de 2011, que foi quando nós o Ele é atendemos. proprietário de imóvel. Isso que eu ia perguntar, porque o processo foi no nome de uma outra pessoa. Ah, A esposa do... é porque parece que é mãe dele, mãe desse senhor Luciano. Exato. Nome de uma senhora. A assinatura do eles consideram que é o proprietário de imóvel. Então tem uma série de falhas. Não pegar a O assinatura. nome do usuário Não ser é o nome proprietário de é imóvel. o seu falecido esposo da reclamante. E tem o filho dela, ela diz que mora no exterior Exatamente. e que é o filho dela que mora lá. Provavelmente o Luciano Mas deve ser o tem que filho dela. É a primeira coisa, tem que ter a primeira coisa. A primeira falha de vocês, não ter assinatura. Segunda falha, se ele for apresentar, ele tem a procuração. Então tem uma série de falhas aí que você não tem como comprovar Não, esse se eu não for fazer uma negociação do débito, eu não tenho necessidade de exigência de documentação. Não, bem, quando? Só para Mas negociar. como você não negocia, posso- não, mas quando você negocia e fecha a negociação, se não tiver assinatura do usuário, ele assumindo aquela dívida, você não tem prova. Aí ele tanto voltou a questionar. Então, assim, nesse ponto, essa negociação de vocês, ela não tem validade legal. Ele não aceitou. Vocês tinham que ter, Assinatura. já que é um processo assina, administrativo, virou um processo administrativo, ele esteve lá, tinha que ser documentado e fazer parte do processo administrativo. A documentação que a gente faz é o registro de atendimento, né, Eduardo? Que é um Mas documento. você tem que ter E documento. quando ele porque chega assume. lá, eu registro que ele esteve, então quer dizer, é um documento. Isso é uma coisa para você até implementar a partir de agora. Então, fechou a negociação, a pessoa aceitou, ele tem que assinar. É que nem quando você faz o cadastro, a pessoa não assina, quando ele vai instalar a ligação, ele assina a responsabilidade pela depositário, entendeu? Ele assume tudo aquela responsabilidade pela conta. Se você não tem isso assinado, nenhum, infelizmente. Pode ter, realmente, não está duvidando que aconteceu, que ele aceitou. Só que, como ele não tem nada documentado, ele voltou atrás e pagava você conta dele. Vocês não tem prova nenhuma. Não tem acordo que ele aceitou. Ele pode falar, não aceitei não. E ele alega o que sobre o rompimento? Ele fala que não tem nada Ele a fala ver que com não isso? foi ele que fez, mas eu tenho aqui escrito de próprio punho que ele viu o furo, ele até fala que foi uma adulteração grotesca, que eu tenho do processo administrativo que ele entrou com a Só gente. que ele não assumiu a culpa. Sim, mas ele mesmo viu que tinha. Ele viu que tinha. Mas ele é o fiel depositário. Mas mesmo assim, ele é fiel depositário, ele viu, tudo bem. Só que aí a resolução fala claramente, que é você vai explicar como é que funciona. Eles tinham um furo naquela cúpula, aquele, você vê vidro, é plástico lá, né? é um plástico lá. Tem um furo, que teoricamente você enfia um clipe e trava o dispositivo. Ele para de medir. A água passa e não mede. Ele para de medir. Qual que é a questão? A resolução fala claramente assim, se for verificado que induziu a empresa a erro de consumo. No processo não tem nada que fala que o consumo dele diluiu. Não tem nada, não tem dado, informação, não tem nada. Primeira falha. Segunda falha, fala que a CNA tem que notificar ele por abrir segmento. Está bem clara a resolução. Desde 2000, acho que nem 2009, não, desde 2003, se brincar. Que é a primeira resolução. Na 2007, desde 2009. Se houve isso que você está falando, Houve reclamação. quer dizer, não, se houve isso que a partir de dezembro foi feito um acordo de não sei o quê, isso deveria ter sido documentado também. Por quê? Que ela disse Do que procedimento. só em dezembro de 2012 que o procedimento mudou de exigir a Ele existia exigir a notificação. desde 2009, eles
vai chegar na cor e falar, você não cumpre a resolução? Eu sou nem doido. Eles têm resolução? Sou nem doido, dá resolução. Sou nem doido falando isso. Não fala que chegou na cor. Eles tinham que ter cumprido desde o começo. Seguinte, estava tendo vários processos em relação a essas notificações de irregularidade. Houve uma conversa da Superintendência Comercial, não foi, Moisés? Sim. Não sei se foi com você diretamente, com alguém, eu não participei, que naquele momento a gente ia se adequar aos procedimentos, né, de dezembro para cá, de dezembro de 2012, né, e aquilo que tinha sido feito antes, ora, mesmo que a gente não estivesse cumprindo todos os critérios itemizados lá, mas houve a violação, houve a depredação. Deixa eu só explicar para vocês, cara. A questão é a GR ir lá e fiscalizar. Esse hidrômetro fica para fora. Fica inacessível ao transeunte? Não fica. Ele tem uma caixinha com uma tampa, ele fica lacrado, fechado. O cliente tem uma chavinha, e nós da Saneac temos outra manutenção. Violaram o lado da caixa. Violaram o hidrômetro. Não, mas para chegar no hidrômetro tem que dar para ele. Qualquer hidrômetro tem qualquer um. Vai na rua, qualquer hidrômetro tem qualquer chavinha. Era inacessível transeunte na rua? Era acessível? Não. É acessível. É acessível. Mas se é acessível, todos são. Isso é padrão. Se é acessível, por que o cara pode ter a responsabilidade daquilo se qualquer um pode chegar aí? Inclusive na própria resolução fala que ele é fiel depositário. Tudo bem, ele é fiel depositário, mas tem prova que é responsável. Tem prova que tem culpa. Se ele chegar no boletim de ocorrência, acabou. Essa é a história da presunção da Você está no boletim de ocorrência, ele não tem direito de responsabilidade nenhuma mais. Não, se ele fizer o boletim de ocorrência posterior ao comunicado da Saneac, ele não tem direito mais, porque ele fez ele não viu o problema. Vocês viram primeiro. O cara tem que ficar todo dia agora olhando o hidrômetro dele. Isso é uma coisa que a gente tem que rever também, porque todo dia o cara tem que ficar olhando o hidrômetro dele todo dia para ver se alguém violou. Tá, mas dentro da resolução a Saneac está respaldada por isso. Mas vocês não notificaram, fizeram errado por isso. Nós notificamos. Notificação. Peraí, vamos falar um de cada vez. Sou ouvidora, quanto a essa questão de procedimento, que teve um acordo mesmo com a área comercial, mas até... Deixa eu só interromper, porque eu não fiz esse acordo. Se o gerente não fez, ninguém tem poder para fazer esse acordo aqui. O que foi falado é o seguinte, eu não vou fiscalizar. Eduardo, foi criado até logo após dessa discussão da GR com a área comercial, foi criada uma instrução de trabalho que até então não existia sobre a irregularidade. A partir daí que... Vocês verificaram que não estavam cumprindo a resolução, passaram a cumprir. E daí? No momento que a gente falou, a gente ia, não, se alguém reclamar, não vale. Não está escrito lugar nenhum, gente. Está passando por cima da resolução. Eu estou passando na lei, eu sou nem louco falar que eu estou passando na lei. Certeza que eu não falo isso, vocês têm que entender isso. Outra coisa. Porque pode acontecer o seguinte, eu não vou sair atrás dos problemas. Detectar que vou sair derivando se todos os termos de regularidade passados vocês fizeram corretamente. Isso aí a gente não fez, nem ia fazer. Agora, se nós formos atentar muito a questão de legalidade, Eduardo, então esse processo todo tem que ser revisto em razão de tempo para contestação, prazos não cumpridos pela própria GR em relação a 173. Então a gente tem que reavaliar também, porque é uma questão legal. Vocês não estão cumprindo os próprios prazos que vocês estipularam. Deixa eu falar uma coisa para vocês, é um direito de vocês. Agora eu acho o seguinte, a gente aqui, esse conselho aqui, nós nos pautamos pela legalidade. Por exemplo, a gente tem vários processos aqui que é o seguinte, o fiscal autua, tem processo, tem notificação, tem a primeira instância, tem a segunda instância. E, por exemplo, centenas e centenas de processos que chegam aqui é o seguinte, mas o consumidor, o usuário, o contribuinte, a pessoa fez, disse que foi assim, assim, assado. Mas se não tem o documento, vale o poder, vale lá o fiscal, tem fé pública. Então, quer dizer, nós não podemos aceitar aquilo que a gente aceita. Se tivesse esse documento, ele concordando, essa coisa toda, tudo bem, seria um documento, a gente ia, com certeza, vários documentos, provavelmente iria fazer a anulação. Agora, se não está documentado, a gente não pode fazer. Agora, em relação a isso que você está dizendo, se nós não cumprimos prazos legais de resolução,
também você pode entrar com um processo dizendo que não era cumprido. A gente vai discutir aqui, sem problema. Porque um processo de 2011, que teve aí um lapso temporal entre a última vez que nós respondemos a contestações em situações que, se não me engano, foi em 2013, junho de 2013. São duas situações. Esse processo aqui, É, esse processo tinha sido arquivado, inclusive, pela gerência da auditoria, porque mas foi aí, comunicado a a Saniac para cumprir a determinação da gerência. E você não E cumpriu. não foi cumprida, e a gerência da auditoria, com a boa fé que Desarquivou. tinha sido cumprida, só foi saber que não foi cumprido com a nova reclamação do usuário que foi notificado para pagar. Aí foi solicitado o desarquivamento. Nesse caso, nem dá temporal. Mas aí tem dois erros, né? Não Nós podia ter mandado respondemos- arquivar sem a comprovação. Então não devia ter mandado arquivar. Dia 30 de outubro de 2013, na resposta que nós fizemos, nós colocamos que a penalidade pecuniária seria mantida. Então, quando vocês arquivaram o processo, vocês tinham em mãos a nossa resposta falando que a penalidade seria mantida. Estou com a resposta aqui. Pois é, isso está no processo, aí depois a Aí depois que vocês arquivaram, depois que eu mandei isso daqui. Essa é a resposta que a área responsável encaminha para a ouvidoria e a ouvidoria encaminha para a arquivaria. Não, agora, independente se seguiu ou não o processo administrativo aqui, o fato é que, mesmo para um outro processo aí, vocês não notificaram o usuário como deveria. Sim, claro, Não mas já que firmou o acordo você como preza deveria. tanto pela Não, legalidade, eu eu não concordo. concordo. Verifica o processo humanitário, tudo bem. Agora, o fato, você não O fizer processo está aí. mesmo se eu fosse abrir um outro processo agora, para resolver isso, eu não estaria errado. Ó, isso aí, eu acho que está bem claro. Eu acho que o fato em si, ele não pode prosperar, por exemplo, a multa, porque a pessoa não tem documentação substancial para isso. Agora, nós estamos entrando em outra discussão. São termos legais, de prazo, de resolução, esse tipo de coisa. Eu acho que cabe a vocês, então, entrar com essa solicitação de erro nosso aqui, se houver, entra, e a gente vai ver quais são as penalidades, quais são as culpas aqui. Se for o caso, a gente abre um processo administrativo e vê, apurar a responsabilidade, sem problema. Né? Então, eu acho que a gente tem que apurar. Agora, em relação ao fato em si, né, não tem como prosperar, porque a documentação é insuficiente. A falha processual da GR não anula o direito do usuário de recebimento, que foi colocado. Não, Eduardo, é que você está batendo tanto, falando que nós não cumprimos, não é isso. então eu estou colocando que vocês Não, também não. são duas coisas diferentes. Eduardo, eu acho que está resolvido o problema. O seu voto é o que é? Só uma dúvida, aí o que é? Ele pediu quanto, usuário? O que ele quer? E rever as situações todas que ele quer rever essa então multa, ele- ele quer pagar. E agora chegou ao Nem o ponto que conselho se de foi contas. pago, ele não quer pagar a multa. Né? Foi prova que ele adulterou o hidrômetro? Você provou isso? Devolver. Se você provar que ele furou o hidrômetro, O pedido dele é analisar tudo. De que você não. Entendi. Tá, mas só para entender que o desfecho aí. Voto. Bom, se não tivesse aqui. Pois é, a resposta que nós enviamos da ouvidoria para a ouvidoria da GR não está contida no processo. Sim, mas então vocês entram com o processo, justifica, documenta, manda o documento que a gente vai botar o processo em julgamento novamente e comunicar com vocês. Bom, considerando Aí a Saniac vai que a gente discutiu Bom, aqui, o conselheiro da lei está com a palavra. não foi comprovada a diminuição do faturamento, as falhas no procedimento da imposição dessa. Não é multa da Saniac, não é penalidade, como é que é o termo que eles na verdade, na época da resolução era multa ainda. ainda era Então, multa. Depois a gente passou a penalidade. É onde mudou foi agora, para a penalidade pecuniária. Mas ainda era multa. É multa e infração no regulamento. Isso. Inclusive porque foi feita a revisão cadastral do imóvel, de 4 para 12, não foi comprovado que teve diminuição do faturamento. Eu voto seguindo a orientação da gerência de saneamento e a gerência jurídica, para que seja feita
vista essa aplicação dessa penalidade imposta pela Saneago, consta maculada por vício, devendo ser anulada. Anulada por conseguinte a penalidade imposta ao usuário, se for paga, que seja devolvida conforme a orientação do jurídico. Inclusive, ele chegou a pagar a multa? bom, esse dado a gente não tem aqui no processo. Não chegou a pagar. Não tem Não que deve ainda. Não pagou, não pagou. Mesmo acesso judicial. Ok. Inclusive, e põe frisar que no caso de recuso da Saneago na anulação da penalidade imposta ao usuário, se for o caso de devolução valoritada, no caso não foi furtado, deverá ser lavrada a audificação pela gerência de saneamento, conforme sugerido pela própria gerência jurídica em seu pronunciamento. Todos concordam? Relato do conselheiro? Eu voto com o relator pelas duas falhas da Saneago em relação à Saneago e o consumidor, independente da GEC, não tem como ser dirimido, não tem como. Foi maculado em algumas etapas que não tem como resolver, e eu voto com o relator. Dependendo A da questão falha do do termo de direito. ocorrência de irregularidade, Tem falhas, Fica aprovado por unanimidade. Eu queria só lembrar que vocês façam isso. Se houve alguma falha aqui também, a gente vai apurar. Sim, nós temos até com um processo aqui, que a gente. O que acontece na ouvidoria? Quando nós recebemos a SOS, nós registramos no sistema de ouvidoria, e logo que o cliente ele começa a fazer alguns questionamentos, a gente monta um processo de ouvidoria, de capa vermelha, com máxima urgência, e a gente vai anexando todos os documentos referidos a essa SOS. Aqui eu tenho o e-mail, a troca de e-mail, com o envio da nossa resposta para a ouvidoria da GR, dentro do prazo estipulado. Então, assim, nós temos todas as Eu provas acho aqui. que é isso que eu quero que vocês façam. Documento, mesmo com recurso em relação a isso, documento, e a gente vai, o mais rápido possível, colocar esse processo para julgamento. Tá? Agora, queria aproveitar, nós estamos aí com uma reestruturação da nossa auditoria também, inclusive tem uma resolução, a resolução da nossa auditoria em consulta pública. Já saiu, né? Já saiu? Já saiu, a gente está analisando já os documentos. Né? É só uma proposta Saneago só. Ok. Até a ouvidoria enviou para o e-mail as nossas sugestões. Ok. E eu queria até pedir aqui, não sei se é possível, eu participei de outras informações das resoluções, né, da 289, da 247, e eu percebi assim, que a área comercial da nossa empresa, ela vinha, tinha reuniões, né, reunião com a gerência de saneamento, com o próprio Giovana, e eu queria pedir se isso fosse possível também nessa questão de resolução de ouvidoria. Na verdade, a gente vai analisar a proposta de vocês, vai publicar no site, entendeu? E vocês vão poder contestar se concordam ou não. Mas isso inviabiliza de fazer uma reunião com eles. Não tem problema nenhum. Se vocês quiserem, não podem marcar. Eu gostaria. Mas nós estivemos conversando. É só de terminar a análise que você colocou, para a gente sentar melhor. Porque você já vê o que a gente contestou, né? Mais fácil. Você te convida, Esse Estela, porque a Estela, a unidade dela é a mais... Essas contribuições de vocês é além do que vocês propuseram na consulta pública ou não? Nós gostaríamos de contribuir mais e de discutir o que foi sugerido. Quando é que você tem isso pronto? Eu acho que hoje à tarde eu consigo fechar a minha parte e sentar com o João e com a Alice. Nós vamos tentar marcar na sexta-feira. Algumas coisas a Cláudia mandou também. Na sexta agora eu vou tirar uma semana de férias. Vai ser de sexta Segunda? agora até sexta que vem. Só vai no dia 7. Aí provavelmente eu posso fazer compromisso que eu não vou estar aqui mais. Mas pode ser, eu peço ao vereador. Mas já teve outras reuniões de resolução no IFED, né, que reúna e discuta. Não, estou falando que é um compromisso que eu estou fazendo. Agora tem. Pode ser na segunda. Eu peço uma pessoa da ouvidoria para vir. Pode ser sexta, mas segunda eu estou fora. Interpretação. Quinta? Pode, gente, qualquer dia. Eu venho só vir para vir. Melhor. Sexta-feira, então, às 14h30, no
sei que está na minha agenda lá, para 14h30, anota aí, para chamar o Eduardo, e o Giovanni e a Alice, para uma reunião na minha sala, e vocês convidam o pessoal da área lá de vocês. Sexta-feira, 14h30, ok? Ô, presidente, só uma dúvida aqui, porque é bem rápido. A gente fala sobre essa questão de não ter como comprovar a culpa do usuário, que é impossível nessa NEAG, tá? E ele não vai poder ser penalizado porque ele tem essa culpa, mas como que a SANEAG faz para... É difícil para a SANEAG ver isso também, né? Como é que ela faz para vigiar isso? Não tem como também, né? Na verdade, a situação da SANEAG é difícil também nesse caso. Na verdade, hoje pauta-se muito nessa situação do fiel depositário da corresponsabilidade. E quando ocorre hoje a detecção de qualquer tipo de irregularidade no padrão, seja no hidrômetro ou qualquer outra situação bypass, criação clandestina, hoje nós temos um procedimento diferente, né, desde dezembro de 2012, que é o quê? As notificações, elas são feitas, se o cliente não estiver no momento, a gente faz por AR, né? Hoje nós fotografamos, hoje, se necessário for, nós mesmos fazemos o BO, né, naquele momento ali da vistoria, e a gente sempre consegue agora testemunhas, que antes a gente também não pegava. Primeiro porque ninguém quer ser testemunha disso, é difícil, vai passando... Ainda mais os vizinhos, né? Quando o vizinho não gosta, ele não faz. Quando ele está brigado, ele fala, não, eu quero, né? Mas assim, realmente, eu concordo com você. É extremamente difícil o nosso papel e assim, a gente tem a única prova que nós temos, porque como nós vamos acusar, nós temos que ter esse ônus da prova. Né? A única coisa que nós temos é o hidrômetro. Agora, assim como o Eduardo falou, eu tenho o hidrômetro, mas como que eu vou saber quem fez? É complicado. Mas aí a gente parte do princípio que o maior... Mas olha aqui, Eduardo, o maior beneficiário é o dono do imóvel. O cara vai passar na rua e vai estragar seu imóvel, só se ele não gostar de você. Acho que eu vou fazer isso. Não, se o consumo não muda, que benefício vai ter? Eduardo? Acontece muito isso, o consumo muda. Não muda porque não deu tempo. Eduardo, é que a doação... Não baixa. Tem hora que a doação desse caso... Eduardo, é só uma coisa. Eduardo, eu estou coordenador lá da regularidade, e ele foi até convidado para essa reunião, e tu acha muito importante esse tipo de situação. E a menina fez uma pergunta interessante, que é o quê? Como é que você vai falar que foi eu que fiz ou não? Até agora eu atendo 30 clientes por mês, aí é 2 por dia, amanhã não tem nenhum, mas está agendado, que foi nas agências, não concordaram e chega até a gente lá. Eu sou coordenador. Com a melhoria do processo de dezembro de 2012 para cá, ajudou-nos a ter mais provas, conter mais fatos. O medidor hoje é dentro do invólucro, tirado sobre a testemunha de alguém ou próprio cliente, põe dentro do invólucro. A gente abre o hidrômetro violado só em frente ao cliente e vem lacrado, com o número da RA, o processo todo adequado. Com isso, Eduardo, nós estamos negociando todas. Não, eu sei. Todas. E até hoje eu não achei nenhum cliente falar, fui eu que estraguei o hidrômetro. Até hoje eu não achei nenhum. Primeiro ponto, não fui eu. Agora, o medidor tem um visor, um vidro, de mais ou menos 15 centímetros. E aonde tem um mecanismo, que é os roletes lá, onde ele interfere na medição, o cara fura em 15 centímetros, ele fura 1 milímetro exatamente em cima. Esse vândalo é bom de pontaria, é profissional para furar hidrômetro. Então o que é que acontece? A gente vai, dentro do processo melhor que a gente tem, de fotografias, do medidor, ele está lacrado. Antes, se você troca o hidrômetro e substitui, você fotografia do hidrômetro retirado e fotografia do hidrômetro colocado, tudo dentro do processo. E isso melhorou o contato nosso, a negociação com o cliente, fazendo esse tipo de situação. Esse cliente aí, ó, ele tem culpa, claro, já foi lavrado aqui que a SANEAG vai zerar a penalidade dele, mas o que? Ele não registrou o BO, certo? Só falou, não fui eu. Eu falei, eu já atendi milhares. Até hoje, aí não achei nenhum falar, fui eu que furei. Ele não assume, ou o vizinho da esquerda ou da direita, ou o vândalo lateral. É hidrômetro realmente deteriorado, muito. Quebrado, parece que foi dado golpes com marreta, alguma coisa. Você vê que a situação foi assim, o meu consumo está alto, e às vezes ela não tirou proveito daquilo. Sabe por quê? Porque a atuação da SANEAG hoje ela está bem mais
certo? Hoje estão fechando quadras, hoje o pessoal do distrito fala, olha, eu vou pegar a quadra do setor sul e vou andar ao redor dela todinha, hidrômetro por hidrômetro. Então, por isso, tem que achar dessas situações, até primeiro por hidrômetro, porque o cliente ele não tem realmente hábito de olhar o medidor. Ele não passa lá na leitura e fala, o hidrômetro está bom, está aquela coisa. Agora, outra coisa, esse cliente que viu o hidrômetro furado, que fala no processo aí, por que ele não ligou no 115 e falou, olha, meu medidor está furado, eu quero que vocês venham aqui trocar. Então, o cliente não tomou nenhuma iniciativa, ele não foi na Polícia Civil para registrar um boletim, Mas e não ele fazer isso, nada. ele não viu. Oi? Como é que ele ia fazer isso se ele não viu nada? Mas depois que ele viu, se tivesse furado, antes da sacada, ele viu, ele fala que o hidrômetro está furado. Está escrito, ele assumiu que está furado. Sim. E o lapso do tempo entre ele viu o furado e a notificação da Saneago foi quanto tempo? Ele não fez. Aí a Saneago foi lá depois, numa leitura, que a Saneago tem hábito de passar pelo menos uma vez, né? Eu acho que Obrigado. a gente pode aperfeiçoar mais ainda esse tipo de coisa. Sim. Certo, com a resolução de 2012, que já melhorou. Acho que a gente pode aperfeiçoar mais junto com vocês, não vejo problema nenhum. Sim. Agora, isso da gente, infelizmente, a gente não pode dizer que foi o cara que fez. Claro. É porque o da prova tem a culpa. Infelizmente. Né? Não, eu falei assim, que eu nunca achei que alguém que falou, mas eu nunca falei que foi ele. Então, Eu só falei assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente está trabalhando um fato aqui, que o hidrômetro está furado, está aqui o medidor, Ok. e aí prova para ele, aí vamos negociar? Vamos. Aí, amistosamente ali, aí a gente vai lá e a gente tem resolvido 100%, 99% dos casos junto com o cliente lá. Formalmente, consegue. Perfeito, perfeito. A gente adequa o consumo dele, vê qual é a estimativa dele, adequa lá e tal, e negocia com ele, e ele sai com o faturamento ali na mão, a via, o avulso, para ele pagar no banco a preferência dele. Eu acho que é isso. Eu acho que Evoluindo, né? tem que Coisa vai evoluir. evoluindo. Então fica marcado para sexta-feira, 14h30, ok? Para a discussão dessa resolução da UJU, ok? Eu queria, então, agradecer a presença de vocês. A gente tem uma pauta extensa aqui, bem extensa. Eu queria até pedir aos conselheiros que a gente fosse primasse aí para ser sucinto, porque senão nós não vamos conseguir até meio-dia dar conta dessa pauta. A gente tem que continuar atrás. Ok? Obrigado. Passando então para o item 3. Apresentação e instrução de processo com juízo de reconsideração a ser relatado pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 3.1, processo 2013, final 0889. Bom, esse processo, interessado a ser a distribuição SA, modificação 1002 de 2013. Nós já discutimos essa modificação no Conselho Regulador, no Conselheiro Sérgio e o Bispo. Nós voltamos a discutir e mantivemos a modificação. A CELV foi notificada a apresentar recurso, apresentou recurso com juízo de consideração para a ANEL. Nós, infelizmente, ficamos impossibilitados de analisar o mérito, porque foi apresentado intempestivo. A não ser questão de ofício, questão de ordem pública, que nós poderíamos estar analisando de ofício, mas não vislumbramos nenhuma questão de ordem pública no presente caso. Ficando com a dúvida, tendo que esse procedimento é da ANEL, se o processo é subir, dizendo a consulta junto com a ANEL, e eles nos orientaram a subir o processo de qualquer jeito. Então, é um juízo de consideração, uma ressalva que foi intempestivo, mas que vai ser caminhado para a ANEL. Ok. Todos concordam? Item 4. Apresentação e discussão de pedido de revisão sendo relatado pelo conselheiro Danilo. Continua Danilo com a palavra. Os processos do item 4.1 a 4.7, presidente. As infrações em favor da Saneago, Saneamento Goiás S.A., ela apresentou recurso intempestivo no pedido de revisão. Ela alega que o recurso foi tempestivo porque foi no prazo de dias úteis, aquele questionamento da resolução se era dias úteis ou dias corridos. Mas aqui ela foi notificada
notificada já para apresentar o recurso na vigência da resolução nova, que era dias corridos, 15 dias corridos. Ela foi notificada para apresentar em 15 dias corridos, já com a resolução nova, tendo em vista que é procedimento processual, é prazo processual, e a gente usa como subsídio o direito processual civil, os prazos processuais são alterados, começam a partir da vigência dos novos prazos. Então, realmente, eles foram apresentados na tempestiva, eu não estou aceitando esse pedido. Mas ela também traz algum fato novo no pedido de revisão? Não, ela só contesta a tempestiva. Também poderia ter sido, nada que não poderia ter sido analisado no momento oportuno do recurso. Elas foram, só para o conselheiro, foram notificadas em que data? Foi depois de outubro? Depois da resolução nova. Todos. É porque a resolução nova, de fato, ela alterou os prazos para 15 dias, mas ainda restou um artigo na 231. É no último disso, os prazos serão contados em outubro. Então, em realidade, ainda ficou esse artigo na 231. Nós alteramos, fizemos uma resolução padronizando todos os prazos de processo, só que não houve a retirada do artigo. Então, restou um artigo na 231. Na 231, dizendo que lá nas disposições gerais, fala dos prazos dessa resolução consta de dias úteis. Então, seria 15 dias úteis. Por isso que algumas a gente aceitou vários, a gente analisava, entrava, para não dar confusão. Então, eu queria inverter a pauta, presidente, e dar uma olhada nesse processo. Ok, fique à vontade. Então, a gente passa para o item 5, pedido de revisão, com a palavra o conselheiro José Eduardo dos Santos. Relatar o processo 5.1. O 5.1 é um processo atonhado, referente ao auto de infração. Eu gostaria que o gestor da área esclarecesse algumas coisas de mais conselheiros. Nesse caso particular, era um filtro circular que tinha problema de ferragem exposta, o congresso lascou e ferragem foi exposta. Tanto parte do ferro fora, parte do ferro dentro, a tendência é corroer e arrebentar tudo. Aí essa minha água, ela, quando foi fiscalizada lá, viu só uma coisa tipo, não estava pintado, mas não estava entendendo que fez o tratamento correto. Depois, na defesa, ela demonstra, até com ordem de serviço, que executou o serviço, só que o problema da filtração que causava aqueles problemas, ela voltou a acontecer. Tá? Acontece muito, ela corrige a filtração, só que como é uma coisa difícil, o concreto já está, quando ele foi construído o filtro, o concreto já não foi tão bem feito na área de construção, eles consertam o problema e ele volta a aparecer. Tem que ter uma outra técnica, conserta e pode voltar a aparecer. Então, eles demonstraram por meio de fotos que tinha um problema, resolveram, tem uma ordem de serviço aqui dentro, a gente foi favorável à modulação. Porém, o jurídico foi favorável à manutenção. A determinação inicial era o quê? Era refazer tudo? Recuperação das ferragens expostas e eliminar a desfluorescência. Aí a ferragem exposta foi resolvida, mas a desfluorescência permaneceu. Porque voltou a acontecer, só que na hora que a fiscalização foi lá. Dá de retorno. No retorno lá, geralmente as pessoas são mais leigas, não sabem explicar o que aconteceu, o que fez. Tava o problema de novo, que a fluorescência pode muito só pintar e você maqueia. Só que ela fica pior, quando você pinta, ela volta a aparecer mais, ela demonstra mais forte, que ela volta a ficar, o branquinho fica verde, fica úmido, né? Você verifica o problema acontecendo. Só que aí ela comprovou, tem um documento aqui, que ela tem as fotos que ela apresenta, e tem um documento, um contrato com a empresa aqui, mostrando que ela executou o serviço, fotos antes e fotos depois que ela executou o serviço, porém, voltou a acontecer. Mas como é que você sabe que essa foto foi antes? Tem fotos, sempre que a fiscalização foi lá. A fiscalização, a foto da fiscalização, ela já está com ele pintado de novo. Está todo pintado, só que voltou a aparecer, tá vendo? Pois é, mas então, quando a gente analisou, foi justamente esse ponto. Nós identificamos que não houve resolução do problema. Ele foi notificado para resolver. Só que ela provou que ela fez alguma coisa. Ela teve esse problema e voltou a acontecer. Você está supondo que ele voltou a acontecer.
acontecer? A gente, como não houve a resolução total do problema, foi por isso a manifestação de manutenção do lote de Nem questionando se está errado ou certo. O nosso postamento foi pela manutenção, no entendimento da gerência, como aconteceu em vários casos. A gente foi em ANAP, não chegou a gerar multa, você tinha uns pontos de injeção de produto químico, produto próprio, para resolver o problema. Só que voltou para você. Então você vê que nesse caso teve ações que foram associadas. Acho que está bem claro. Cabe ao conselheiro isso, cabe qual é o voto dele, o relato dele. Pois é, eu fiz questão de passar para ele dar uma explicação devido à controvérsia que foi a discussão do problema. Na fiscalização do município de Cesarim, teve uma fiscalização de água não cumpriu a determinação de recuperação da estrutura do terreno de esporte eliminar florescentes. A Saneago não apresentou o fato do seu pedido de revisão. Posto isso, e considerando que o processo é irregular, manifesta-se conselheiro por negar o provimento e manter os efeitos referidos à autorização de estatuto da Saneago. Então, pela manutenção pela manutenção do auto seguindo a gerência jurídica. Em discussão, todos concordam com o voto do conselheiro José Eduardo Santos pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. Item 6. Apresentação e discussão de processos com recursos a serem relatados pela conselheira Ana Carolina de Lima Costa. Item 6.1 ao item 6.14. Já adiantando aí, o 6.1 é da Saneago, o processo 2011 final 4021. Uma semana não tem. Pois não, conselheira. Então, não, é só para falar que ela não apresenta nenhum fato novo no recurso, ela alega que fez algumas coisas, isso aqui é uma estruturação do município de Pires do Rio, e ela não consegue fazer antes no prazo dado pela fiscalização. Isso é bem antigo, foram 2 anos entre a fiscalização inicial e a de retorno, e ela fala na defesa que a irregularidade apontada já se encontrava sanada, não consegue comprovar, e eu também sou pela manutenção do auto, não provimento do recurso. Todos concordam com o voto parecido da conselheira? Aprovado por unanimidade. Próximos. Presidente, para agilizar, eu vou mais rapidinho aqui. O 6.2 e o 6.3 são ambos da Itatur, e ela simplesmente alega a questão de forma e motivo, não portava no veículo cópia de registro cadastral e realizar trajeto diferente especificado. Ela alega parecido àquela alegação da Araguarina, não tem forma, motivo, não apresenta nenhum fato novo, nenhum dos casos, e eu sou pela manutenção desses dois da Itatur por não apresentação de nenhum fato novo. Todos concordam com o parecer de voto da conselheira em relação ao processo 6.2 e 6.3 pela manutenção do auto? Aprovado por unanimidade. 6.4. Essa advance não portava no veículo qualquer certificado de registro cadastral, e ela alega que o fiscal não considerou os documentos apresentados, todos os certificados se encontravam no interior do veículo, e em momento algum recebeu qualquer advertência para que pudesse adequar o serviço prestado de fiscalização do GR. Então, quer dizer, não traz nenhuma alegação condizente, e é pela manutenção da auto-infração também. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. Próximo, 6.5. Essa C5 da Goianésia é um processo de 2009. O que ela questiona? Ela foi autuada lá em Anápolis, numa daqueles pontos da Avenida Universitária, e ela deixou de cobrar a TUT. Inclusive, o conselheiro Danilo relatou um processo parecido com esse, eu tinha até ficado em dúvida, porque ela fala que ela não tinha que recolher a TUT nesses pontos, e eu nem mandei para o jurídico, porque o Danilo já tinha relatado um parecido. Ela tem sim que recolher, a jurídica já tinha se manifestado anteriormente aqui, e ela fala que
não indicou esse fato para o auto de infração, alegou que a taxa de embarque não está incluída nas atividades da empresa, dentre em sua responsabilidade, e o controle de taxa deveria ser feito pelo administrador do terminal, colocando guichê de venda do tickets do embarque. Mas são aquelas paradas na rede universitária, então não traz nenhum fato novo. Obrigação de recolhimento da TUT, eu sou pelo não provimento do recurso também. Todos concordam? Aprovado. Próximo. Esse dado em propaganda, 2012 é o item 6.6. Não portou atestado de aptidão física e mental e ele alega que apresentou o exame médico admissional e que esse documento não foi aceito pelo fiscal e alega ainda ocorrência de prescrição, fala do CTB, não tem nada a ver. Mas ele não conseguiu comprovar e também o atestado de aptidão é um documento retirado de física e mental, tem o laudo médico e ele tem que ficar sendo renovado, não é? O atestado de aptidão física e mental do motorista. Na renovação, quando ele vai fazer o cadastro, ele apresenta. Aqui. Esse ele é o quê? É 005. Sim, mas é o cadastro de turismo. À medida que ele for fazer o próximo, ele tem que apresentar. Agora, dependendo... E tem que importar também. Tem que importar. A grande dificuldade é que eles não apresentam. Eles falam que tem esse documento, mas não estão andando. E o fiscal, ele argumenta que não estava no momento da abordagem, portanto, o documento. Eu fiquei só em dúvida porque ele falou do teste admissional. Que é uma coisa que a gente vai ter que rever, né? Sim, Porque não justifica, não precisa dizer que está cadastrado, é porque não apresentou no cadastro. Então não precisa de ficar andando com isso. Eles andam com as pastinhas, às vezes falta de papel, né? Demora até para o fiscal analisar esses documentos. Isso, eu já falei com o João, que isso depende de lei? Não, depende de lei, porque essa operação é só da resolução. Só da resolução. Isso é uma lei trabalhista, não? Estava subindo. Um documento que as pessoas da portagem de transporte de fretamento. Ok. Mas é pela manutenção, porque ela não consegue comprovar, então manutenção do auto. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. Próximo. Barcelona Moreira da Rocha, ele não portava o certificado de registro de veículo e disse que não possui documento por negligência do autorizatária, que não pôde lhe fornecer o certificado por erro de sua inoperância, pois quando for a AGR buscar a autorizatária, não podia lhe fornecer o documento, pois por problemas técnicos, está muito confuso, até pus entre aspas, técnicos não teriam como imprimir naquele momento. Isso não tem sentido, né? O certificado de registro de veículo é retirado com antecedência, e eu também estou pela manutenção da auto-infração. É dele, Barcelona, né? Não, pois é, Barcelona. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. A Master não portava o formulário de registro das reclamações de dano administrativo de bagagem. Esse eu fiquei até em dúvida se a empresa tem um modelo específico ou se a AGR dá um modelo específico de formulário de registro de bagagem. Aí ela fala que não estava faltando documento, pois a fiscalização só começou a cobrar e explicar sobre esse formulário quando parou de tirar a licença da rodoviária, quer dizer, isso não tem nada a ver, mas alegou que requisitou por diversas vezes um modelo de tal documento e ninguém sabia explicar o correto. Então eles improvisaram o modelo e o mesmo estava com os documentos de porte obrigatório, porém os fiscais não sabiam, não entendiam de que estavam pedindo por ser um documento novo para eles também. Essas alegações elas não prosperam, mas eu fiquei em dúvida. A empresa pode montar o seu modelo? Não, tem um modelo na resolução. A NTT Daí, a gente fornece aqui. não sei. Até uma dúvida para tirar. Mas de qualquer forma, o fiscal fala que não tinha. O fiscal não fala que não tinha nenhum, né? Nenhum modelo. Então, só pela manutenção. Eu tenho que comprovar que tinha. Só pela manutenção. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. 6.9. O Edson Domingues da Silva realizou viagem sem licença e ela alega que na data dos fatos efetuaram o transporte de pacientes para a Associação Brasileira de Xeroderma Pigmentoso, sendo esse transporte voluntário para auxiliar na luta daqueles pacientes no protesto que ocorreu na frente do HGG e coloca a notícia do protesto.
Além de não ter licença, a notícia do protesto é totalmente diferente da data da fiscalização. Então, também não procede. Esse aqui é o Tabajara e não traz nenhum fato novo e tem nada a ver essa notícia com a data que ele apresenta aqui. Mesmo se tivesse, né, teria que ser com licença. Eu sou para manutenção também. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. Próximo. Viação Cunha foi autuada pela 14.480, clandestino. Ela alega que, alegando preliminarmente que o auto deve ser declarado sem efeito legal, foi lavrado sem seguir as formalidades da 005, então não procede. Autado não recebeu uma via de relatório de fiscalização, esse processo aqui ele é de clandestino, recebe na hora. Inclusive, é até uma coisa diferente, porque realmente a via dele está aqui, ó, então ele não recebeu a via dele. Ele assinou o ciente, não recebeu a via, mas esse veículo foi apreendido. E ele assinou o termo de confissão da dívida. Ele não mostra se ele escritou, mas ele assinou o termo e conseguiu retirar o veículo. Pagou e continua. Aí ele questiona, né, que não recebeu uma via, questiona que não cumpre a legislação 005, quer dizer, não tem nada a ver, e fala que foi dentro do limite do município de Barro Alto, onde a competência da GER não se aplica de maneira alguma. Isso aqui é o transporte entre Barro Alto e Goianésia, que tem aquelas mineradoras lá. E que... Não, mas tem uma mineradora lá, que é da Anglo América, que é dentro do município de Barro Alto. Bom, o fiscal fala que o transporte era entre Barro Alto e Goianésia e eram 40 passageiros como serviço remunerado, sem permissão ou autorização. Não, eu não sei detalhe, mas que era o caminho de Goianésia, só que é dentro do município de Barro Alto. Isso é verdade. Realizava o transporte de passageiros na modalidade de serviço especial de tratamento contínuo. E ele apresenta uma série de notas fiscais aqui que ele paga, que ele tem Não, ele só questiona isso mesmo. Você comprovar, já pagou e eu mantenho o auto e no caso esse aqui é para arquivar, né? Ele já pagou, não é para anular o auto de infração. Todos concordam com o voto do conselheiro? Aprovado por unanimidade. 6.11. Do 11 ao 14 são todos da Araguarina. Os primeiros alteraram o esquema operacional e os dois últimos interromperam o serviço de autorização, inclusive é a mesma linha, a 1600, Bom Jardim Aragarças. O primeiro é o Nova Cristãs Mozarlândia, ela não para na rodoviária, ela para lá na beira da estrada, alega que elas mesmas coisas que os passageiros preferem. Que é verdade que eu já vi. Então. Eu já vi. Ele para lá, né? Para na estrada. Fala que eles preferem que atrasem no terminal. Tanto em Mozarlândia, estou falando por parte, mas tanto em Mozarlândia eles param no posto, no trevo, para entrar para Mozarlândia. E lá em Nova Cristãs também eles param dentro da cidade, mas na beira da rua. E tem terminal em Nova Cristãs. Inclusive o fiscal aqui fala do administrador do terminal reclamando sobre isso também. Isso. E os outros dois, mas ela tem aquela mesma alegação de motivo, forma, e a questão de interromper serviço, ela fala sobre que não tem número do veículo nem de placa. Óbvio que não teria, só pela manutenção do auto do 11 ao 14. Todos concordam com o parecer e voto da conselheira Ana Carolina pela manutenção dos autos do processo de 6.11 a 6.14? Aprovados por unanimidade. Item 7. Apresentação e discussão. Quer votar no outro? Vou votar no item 3. 4. Presidente, alertado atempadamente pelo gerente de saneamento e pela gerente da agência jurídica, de que com um artigo na resolução que conta os prazos de dias úteis, mas então estou revendo aqui o meu voto
Não é pela não aceitação do pedido de revisão por conta da intempestividade. Na verdade, eu estou aceitando o pedido de revisão, porque eles apresentaram o contato dos dias úteis realmente estão tempestivos. Ocorre que todos esses processos são autuações por infração ao artigo 7º, inciso 17, que é falta de manutenção, perfluorescência, que a gente já viu várias vezes aqui no Conselho, com exceção ao do processo 8944, que é do artigo 5º, inciso 24, que é exatamente não cumpriu a determinação de providenciar a informatização do escritório. Também a gente já viu esse tipo de processo aqui. Esses processos aqui, alguns deles foram solicitados prorrogações, foram concedidas essas prorrogações do cronograma, e nenhum foi cumprido dentro do prazo estabelecido ou antes de ter sido lavrado o auto de infração. Então, eu estou aceitando o pedido de revisão, entretanto, no mérito, eu voto pela manutenção dos autos de infração por não ter sido obedecido adequadamente às determinações. Todos concordam com o parecer de voto do conselheiro Danilo em relação aos processos 4.1 a 4.7 pela manutenção dos autos? Aprovados por unanimidade. Item 7. Apresentação e discussão de processos com recurso a serem relatados pelo conselheiro Danilo Guimarães Cunha. Item 7.1 ao item 7.8. Jogo a palavra para o conselheiro Danilo. Bom, processo. Queria estar relatando eles em bloco, senhor presidente, os do item 7. Foi aqui, 2012, final 5642, artigo 12, inciso 7 da resolução 297, devolver serviço e autorização. Na verdade, esse primeiro processo eu queria relatar ele separado. A Câmara Setorial manteve o auto de infração por não ter sido apresentado defesa. O notificado manifestou tempestivamente, apresentando recurso, alegando ocorrência de caso fortuito de força maior para a interrupção, haja vista as péssimas qualidades das estradas, esburacradas e elameadas em virtude do tempo chuvoso, possibilitando a realização do transporte de forma segura. Seria enviar os autos ao conselheiro. Inicialmente, há que se consignar que conste nos autos pedido da empresa autuada de paralisação momentânea da linha encomenda. Isso aqui é entre... Conselheiro, eu não sei se é esse processo. Goianésia via Malhador. Não sei se é esse aí, mas na época, vendo aqui em 2012, o pessoal da aviação Goianésia tiveram aqui realmente para dizer, ó, não tem condição de trafegar, não tem. Não sei se é esse processo, mas tiveram aqui. Qual é o trecho do trajeto? Que passa nos distritos. É a Anápolis Goianésia via Malhador. É uma estrada vicinal de terra, tem umas pontes de madeira, realmente tem uma. Então, esse aqui. Inclusive, trouxe fotografia, falou que estava estragando os ônibus, estava dando prejuízo, que não tinha condição. Inclusive, deve estar documentado, a gente deve. Eu mandei um ofício à GETOP cobrando dele, ó. Como é que vai ser? Eu até adianto meu voto, eu estou voltando pela anulação, estou colocando essas considerações aqui que vocês estão fazendo, pelo seguinte, inicialmente, o pedido da empresa, ela protocolou antes do auto, de paralisação momentânea, justificando apontar justamente as mesmas condições da via, bem como 2 relatórios enviados, número tal e número tal, que confirmam de forma inequívoca o péssimo estado da estrada em questão. Deve ter sido o mesmo fato, então. Atestam os motivos descritos pela autuada para a qualificação da linha em questão, até que sejam providenciados reparos no leito estradal e nas obras de arte existentes no trecho. E por ressaltar ainda que, além de toda a fundamentação constante dos prestados relatórios, consta ainda nos mesmos fotografias de estradas demonstrando o estado em que se encontram as estradas, especialmente as pontes, e nos dizeres do gestor de regulação, controle e fiscalização desta agência que foi lá,
apresentam-se precárias e com largura incompatível com os níveis de segurança previstos no Código de Trânsito, além de possuírem ocorrência de rompimento parcial de sua superestrutura, das pontes. Ela apresenta o pedido antes do laudo? Ela apresenta. Então, aí tem aqui a fundamentação, em suma é isso. O próprio gestor da GR foi lá, fez um relatório, né? Apresentou as fotos aqui, a estrada realmente não tinha condições. Eu só faço uma ressalva aqui que o supervisor de fiscalização, ele manifesta pela manutenção, mas a fundamentação dele aqui é que ele tinha a obrigação de continuar prestando serviço, mas eu levo em consideração o relatório do gestor da GR que foi em loco e viu que não tinha condições. Quem que é gestor da É o... inclusive ele foi antes do próprio relatório de fiscalização. Porque são fatos alheios à empresa, tem condição, não tem como. Hermógenes, Donizete, Alves, e relatório oficial de DGE, 19 o engenheiro trabalhava lá com o Milton, que é o gestor de regulação de fiscalização, que foi da Secretaria de Meio Ambiente. Eu lembro de ter um fato, deve ter ido lá, foi isso mesmo. É a opinião dele como fiscal de que o serviço deveria ser continuado, não tem problema disso. Então, só teve essa ressalva que o supervisor de fiscalização manifesta pela manutenção, mas com essas considerações eu volto pela nossa. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. Próximo. Bom, processo 2011, final 6895. Citur, transporte limitado, artigo 1º, inciso 1 da resolução 297. O outro, 2010, final 7594. 1000 volts, artigo 1º da resolução. Vou ter que relatar essa parada, porque relatar em uma situação diferente. O 7.2, presidente, executar o transporte clandestino intermunicipal de 6 passageiros, entre Nerópolis e Goiânia. Aqui ela no recurso, alegando nulidade de citação, bem como falha formal do notificação, uma vez que não houve a notificação no autódromo no prazo de 30 dias, incompetência da GE contra a matéria. Na verdade, não procede essas alegações, eu vou pela manutenção. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. 7.3. Interessado 1000 volts, 2010, final 7594, artigo 1º, inciso 1 da 14480. Executar transporte clandestino intermunicipal de ser como serviço remunerado de 11 passageiros sem prévia autorização da GR, em Granados, Goiânia. Regulamento notificada. A decisão da Câmara de Transporte, o autor apresentou recurso tempestivo, com cargo de documentos, em que alega que o veículo era registrado nesta agência, não podendo se falar em transporte clandestino, que aqui é o final, provimento do recurso. Em seguida vieram se conceder para relatar. Diligência for solicitar pronunciamento da gerência jurídica sobre a validade do presente audicação, tendo a mesma se manifestado pela anulação do presente audicação, haja visto o equívoco do fiscal em enquadrar o autuado na 14.480, quando o correto seria o enquadramento da resolução 05. A análise dos presentes autos, tendo que, conforme produzido pela gerência jurídica, e o argumento fazer nesse recurso é procedente, visto que o fiscal cometeu um erro de enquadramento. Aqui, se tratando de empresa cadastrada, não haveria que se falar em transporte clandestino. O senhor da súmula 346 e 473 do STF, então ele era cadastrado aqui no GF. Tanto a empresa quanto o veículo não era clandestino, só não tinha licença, só pela anulação. Concorda? Aprovado por unanimidade. Pronto. 7.4, 2012, final 9394. Em favor de Divino dos Reis Borges e Companhia Limitada. Artigo 56, inciso 1 da 05. Alegal que realizar viagem sem licença. Ele alega que não portava licença, pois se tratava de viagem realizada sem ônus aos usuários. Haja vista a ocorrência de evento religioso na cidade. Isso não é capaz de
Não pular a infração, voto pela manutenção. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. 7.5. Interessado Pacos Transporte Turismo Limitado, processo 2012, 93918, 56, inciso 1, realizar a viagem sem licença expedida. Alega importar mudar pago, que o mesmo é aceito no lugar de licença. Felizmente, a resolução 05 é clara ao dizer os documentos que são necessários e a licença é documento de porte obrigatório. Não cortava, então mudar de pago, volta pela manutenção. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. Próximo. 7.C, 2011, final 8089, CPP da Silva, artigo 53, inciso 9 da resolução 05, não cortar no veículo durante a viagem, comprovante vínculo do motorista com autoridade. Alega em suma que o documento encontrava-se no veículo e que o fiscal foi descuidado ao não verificá-lo. Aqui a pé pelo fiscal, voto pela manutenção. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. 7.7. Transdirect, Transporte Turismo Limitado, processo 2011, final 8057. Artigo 53, inciso 5 da 05, não cortar veículo durante a viagem, a apólice de seguro de responsabilidade civil. Alega em suma que estava com a proposta de seguro em mãos e o fiscal não aceitou, alegando que deveria estar com a apólice. Estava com a proposta de seguro. Então, eu voto pela manutenção do referido à operação. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. 7.8. Criação Cunha, 2011, 7949. Não estou verificando nada. Foi autuado pelo 53, inciso 5, da 05, não cortar durante a viagem do veículo após seguro de responsabilidade civil. Alega em suma irregularidade na lavratura do auto de infração e cerceamento de herdeiro. Observamos que não consta irregularidade, ele disse que seguiu o procedimento da 05, alega também que teve outra autuação, mas a gente seguiu aqui no CEPNET, trata de outro auto de infração por outra infração. Então, voto pela manutenção do auto de infração. Todos concordam? Aprovado por unanimidade. Nós vamos dar 5 minutos de intervalo, porque a nossa amiga A coisa ocupada ela vai pegar. Estou com outra prisão e engorda. Não é porque hoje ela que pagou.